Boa tarde a todos aqueles os quais esse vídeo alcançar. Eu quero relatar um testemunho vivido nesse mês de agosto com relação a um tumor que eu retirei da minha cabeça, desse lado do crânio, um tumor muito grande, no qual eu não imaginava que tinha. Descobri simplesmente com a graça de Deus. Em fevereiro eu caí um tombo na rua, sozinha. Não sei quanto tempo eu fiquei parada na rua, no sol muito quente do meio-dia. Alguém me socorreu, me levou na casa do meu filho e ficou por isso, fui no posto de saúde, né? Não imaginei, porque também eu nunca tive dor de cabeça. Normalmente a pessoa tem uma dor de cabeça, ela se preocupa, busca exames para saber a causa. No meu caso, não tinha como eu ir, porque eu não tinha dor de cabeça, eu não sentia nada na minha cabeça. Então Deus resolveu me dar a graça de cair. Um dos sintomas, quem tem tumor na cabeça, é depressão, que eu tive uma depressão muito forte, a ponto de não limpar mais a casa. Minha casa foi virando lixo, não conseguia fazer nada, até mesmo tomar banho, dormi várias vezes sem tomar banho, um desânimo total, Eu sou do Ministério da Pregação, nos últimos tempos eu percebia que as minhas pregações estavam em câmera lenta e eu pensava, eu não sou assim, sou mais animada, sou mais alegre, quem me conhece sabe. Tudo bem, aí passou o mês de fevereiro deste ano, continuei, a depressão foi aumentando, procurei um psiquiatra, comecei a tomar remédio, fui ficando pior, ficando como um robô, não estava bem. Aí no decorrer dos meses, de final de julho agora para agosto, eu caí novamente. Caí sentada na minha cama, vestindo uma calça, rodopiei e bati esse lado. Nesse tempo eu descobri que o cérebro é o contrário, O direito comanda o esquerdo comanda o direito. Eu não sabia disso, porque daí refletiu este lado. Depois vocês vão ver umas fotos aí. Esse lado inchou, minha boca puxou, ficou com um roxo aqui e de repente adormeceu essa região. Quando adormeceu essa região, eu fiquei muito preocupada, muito. Pensei, pode ser um AVC, alguma coisa assim. E aí, precisava de um incentivo para procurar um médico, procurar o hospital. Estava na casa do meu irmão, minha família percebeu que eu não estava bem. Minha irmã disse que eu estava muito curvada, parecendo uma velhinha de 80 anos, não tinha alegria, uma tristeza profunda. E aí foi onde a Marluce, que é a do Ministério de Música, do nosso grupo de oração, que na verdade é como se fosse minha filha, a gente tem história junto já há muitos anos, e ela disse, Vera, eu vou te levar no médico. E como eu precisava do incentivo, eu aproveitei e disse, eu vou sim, Lúcia. Tanto é que era um domingo, Eu estava lá, eu não estava preparada para ir para o hospital. Eu saí para almoçar na casa do meu irmão, simplesmente. Sem preparo nenhum, sem toalha, sem chinelo, sem roupa, sem calcinha, sem nada. Fui para o hospital. Chegando no hospital, na UPA do Maria Cecília, fui transferida para o Hospital Zona Norte. No Zona Norte, eu fui transferida para a Santa Casa de ambulância. Pensa no susto. Não estou sabendo de nada. De repente, eu estou dentro de uma ambulância, me dirigindo para a Santa Casa, para saber o que eu tinha na cabeça. Antes disso, eu fui para o Hospital Zona Norte. No Hospital Zona Norte, deu que eu estava com cisto, mas a causa não era os tombos, um cisto antigo, que eu nunca imaginei ter, porque nem mesmo, como disse, não tinha sinal nenhum que eu pudesse ter alguma coisa na minha cabeça. Aí, em vista disso, fui transferida para a Santa Casa, por conta que eu precisava de uma ressonância para ver melhor, Aí na Santa Casa, fiquei 2 dias no corredor aguardando, fiquei sem dormir 2 dias, totalmente sem saber o que estava acontecendo,
Quando depois de 2 dias eu fui levada para o quarto, fiz a ressonância, o médico chegou com o celular, mostrou um crânio para mim, na tela do celular disse: a senhora está com um tumor enorme, ocupando todo o lado direito do seu crânio. Eu fiz um susto e pensei, meu Deus, e agora? Será que eu choro ou rezo? Escolhi rezar. Já comecei a rezar, comecei a comunicar para as pessoas, né, meus amigos da RCC, a minha família. E de repente eu percebi o meu pároco, o Padre Luiz Senegari. De repente eu sentia as mensagens eu chegando de pessoas que nunca mais tinham falado comigo, nunca mais tinha visto. E eu senti de repente que existia um exército de pessoas rezando por mim, que lindo. Eu sentia isso. E Deus foi me dando uma força, uma força, uma força, uma força. Na manhã da cirurgia, porque quando o médico disse, a senhora está com um tumor, no mesmo instante ele disse, a cirurgia será amanhã às 13 horas. Ele disse que eu poderia ficar com sequelas na fala, no braço, na perna, sem contar que muitos nem voltam dessa cirurgia. Ao mesmo tempo, eu tive a graça de não escutar o médico falar isso. Meu marido estava comigo no momento, ele falou, você não ouviu depois, né, que aconteceu tudo? Deus permitiu que eu não ouvisse isso, para que eu fosse para o centro cirúrgico com confiança, sem medo. Na manhã desse dia, tive a graça de receber Jesus Eucarístico 5 vezes. Não que eu pedisse, não que eu desejasse recebê-lo, corpo, sangue, alma e divindade, por 5 vezes. Mas simplesmente Jesus quis vir e me alimentar. Gente, que lindo. Que lindo. Eu fico emocionada quando eu me lembro desse acontecido. Porque eu fui para o centro cirúrgico totalmente embriagada do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que somos católicos, cremos na veracidade da presença de Jesus real na Eucaristia. E dessa forma, chegou o momento de ir para o centro cirúrgico, me levaram, né, para o centro cirúrgico. E enquanto caminhava para o centro cirúrgico, o Salmo 23, fui rezando em mente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque o Senhor está comigo. E assim foi, entrando no centro cirúrgico, o médico tinha colocado um catéter para medicação. Eu só senti a anestesia descendo, não vi mais nada. E eis agora o relato que eu quero contar do acontecido tão belo, tão importante, da veracidade, da presença dos anjos na nossa vida, que é uma graça para nós católicos. Eu coloquei a imagem aqui dele, de São Rafael, ele conhecido como a medicina de Deus, que nós podemos ver no livro de Tobias. Aconteceu que, passado a cirurgia, terminada a cirurgia, inclusive atrasou um pouco, minha família estava lá fora ansiosa, chorando, rezando. O médico, passando anestesia, ele foi observar os meus sinais. Pediu para que eu abrisse este olho, abrisse o outro e desse um sorrisão. Aí eu dei um sorrisão, olhei para cima, vi ele e disse, Dr. Felipe, ele me abraçou e disse, a senhora é muito abençoada, o seu anjo da guarda é muito forte. E me abraçou. Saindo para a sala onde a minha família estava ali chorando, rezando, ele disse, ela é um milagre. A minha família que chorava, de repente começou a levantar, cantar, se abraçar, se abraçar, e aquela alegria do choro e da tristeza que foi transformado em uma imensa alegria. Aí, a experiência com ele, com o anjo São Rafael, que é a medicina de Deus. Primeiro dia na UTI, se aproxima de mim um médico alto, cabelo comprido, amarrado, parecendo de verdade um anjo. E ele disse para mim, boa noite,
E eu disse, boa noite. E ele falou, a senhora está bem? E eu disse, estou bem, doutor, graças a Deus. Aí ele se apresentou dizendo, eu me chamo Rafael, sou médico plantonista desta noite. Se precisar de mim, qualquer coisa é só chamar. Eu já me recordei do anjo, o qual o meu nome estava debaixo da sua imagem. Porque eu não sei se eu falei, eu tenho a impressão que eu não falei, mas eu tenho um amigo que ele é muito devoto dos anjos. Inclusive, ele leva o ensinamento da veracidade da presença dos anjos. E o Marcos Aurélio, preocupado comigo, ligou para ele e disse que ele rezasse por mim. E o Marcos disse, o devoto dos anjos, fica tranquilo, Marquinhos, vou rezar para ela. E nisso ele escreveu o meu nome e colocou debaixo da imagem, uma imagem grande que ele ganhou de presente de um padre, do Padre Antônio. Então, quando o médico disse, eu me chamo Rafael, eu me recordei disso. E pensei, o anjo Rafael esteve também junto com meu anjo da guarda no centro cirúrgico. E para confirmar mais, foi feita a biópsia e eu precisei levar todo o material do laboratório no Hospital do Câncer para saber se eu tinha mais alguma coisa no corpo. Como eu levei bastante vezes a minha sogra já no Hospital do Câncer, eu já sabia que a senha que a gente pega para o atendimento vem com o nome do médico. E eu amo observar os detalhes de Deus. E pensei no Hospital do Câncer, como será que se chamará o médico que vai me atender aqui? E para minha surpresa, quando eu peguei a senha, Rafael Risse, mais uma confirmação da presença da medicina de Deus, São Rafael, no centro cirúrgico. Mas não bastou isso não, ele quis me dar uma terceira confirmação. Quando saí do hospital, fui para a casa do meu filho, para ele e minha nora poder estar ali cuidando de mim. As primeiras visitas que eu tive, que foram lá, foi o Pedrinho, que é secretário da nossa paróquia, e a tia dele, Serli. Entraram, contei algumas coisas, entre muitas que eu vivi, 15 dias internada naquele hospital, muitas experiências divinas. Quando ao ir embora, a terceira confirmação, ela colocou a mão dentro do carro, pegou um vidrinho com óleo e disse para mim, eu trouxe para você o óleo exorcizado de São Rafael. Gente, para vocês que tiveram a graça de chegar até você este vídeo sobre essa experiência fantástica que eu tive com ele, Anjo Rafael, a medicina de Deus, o anjo da cura. Não tenham medo de confiar a ele a sua enfermidade. Ele é real. É o anjo que assiste na presença de Deus, como São Gabriel e São Miguel. No momento preciso, quando nós confiamos e pedimos a intercessão, Deus os envia para nos ajudar. Foi enviado no centro cirúrgico no momento que eu estava passando pelo vale da sombra da morte. E estou aqui, sem nenhuma sequela, graças a Deus, viva, podendo dar esse testemunho maravilhoso desse arcanjo, que junto com meu anjo da guarda esteve lá intercedendo. Por isso o médico usou as palavras, ela é um milagre. São 2 milagres. O milagre meu, né? E o milagre do padre. Do médico relatar que eu sou um milagre.
A ciência, nos nossos tempos, está cada vez mais compreendendo que quem tem Deus, que quem tem fé, se recupera com mais facilidade. Bendito seja Deus que criou os anjos, os arcanjos, que podem estar em auxílio à nossa enfermidade. Que Deus abençoe a todos e não tenham medo de recorrer à intercessão dos anjos que Deus criou para cuidar de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.